Senhor Deputado Carlos Pereira, falar de transportes é falar de alterações climáticas. Mas se isto é assim tão difícil de entender, eu sugiro que, pelo menos para a próxima, leia a ordem de trabalhos para perceber exatamente o tema desta interpelação. Infelizmente, todos nós conhecemos bem as consequências das alterações climáticas, até porque somos testemunhas contemporâneos destas graves consequências. Mas também todos temos consciência da ameaça que este fenómeno representa para a humanidade. Hoje, ninguém tem dúvidas de que as alterações climáticas associadas ao aquecimento global têm conduzido à mudança nos padrões de precipitação, ao aumento do nível das águas e a uma maior frequência de fenómenos climáticos extremos. E uma vez que a ameaça é global, a resposta terá de ser naturalmente também global. Mas na parte que nos toca, enquanto país, é absolutamente imperioso rever a meta da redução das emissões de gases com efeito de estufa, de apostar decidida e seriamente nas energias renováveis e alterar o paradigma no que diz respeito à política de transportes, investindo de forma séria nos transportes públicos e, sobretudo, na ferrovia, de forma a dotar o país de uma política de mobilidade que seja capaz de transformar o transporte público numa verdadeira alternativa à utilização da viatura particular. E sem pretendermos desvalorizar o conjunto de passos que foram dados nos últimos tempos, nomeadamente os avanços ao nível dos espaços sociais, a verdade é que há ainda muito a fazer. Há muito a fazer não só ao nível do investimento, agora do lado da oferta para dar resposta ao aumento da procura dos transportes públicos abrangidos pelos passos, mas também um forte investimento na ferrovia. Há, portanto, muito para fazer e, sobretudo, ao nível dos transportes, que tem o peso que todos sabemos ao nível da emissão de gases com efeito de estufa. Por isso, ao longo dos anos, têm sido inúmeras as propostas dos Verdes no sentido da promoção de efetivas políticas de mobilidade coletiva, tendo em conta os seus amplos e reconhecidos benefícios ambientais, sociais e económicos. Na verdade, já há muito que os Verdes afirmam que Portugal precisa de um novo paradigma de transportes, tanto ao nível de passageiros como de mercadorias. Um novo paradigma centrado na componente ferroviária que responde às necessidades de mobilidade das populações e do transporte de mercadorias, nomeadamente para o escoamento da produção local e regional, que fomente a coesão territorial e um desenvolvimento harmonioso do país e, por fim, mas não menos importante, que dê uma resposta mais eficiente aos desafios ambientais globais com que Portugal e o planeta se confrontam e, desde logo, no combate às alterações climáticas. Foram, aliás, estes os pressupostos que levaram os Verdes a apresentar, em novembro de 2015, uma iniciativa legislativa no sentido de recomendar ao Governo a elaboração de um plano ferroviário nacional ou as várias propostas em sede do Orçamento de Estado para investimento em material circulante e para o reforço de trabalhadores, tanto na EMF como na CP. Também lá fora, junto às populações, puxar pelos comboios e puxar o Governo para os comboios tem sido uma constante na intervenção e ação dos Verdes. A campanha Comboios a Rolar, Portugal Avançar, na qual os Verdes percorreram mais de metade da rede ferroviária atualmente existente, denunciando os mais diversos problemas existentes, é disso exemplo. Mas mais, as últimas jornadas parlamentares que os Verdes promoveram em Beja tiveram também como tema exatamente a ferrovia, nomeadamente as ligações de Beja-Funcheira e Beja-Évora. A campanha dos postais pela construção do ramal da estação de Porto Alegre à cidade ou a caminhada pela reabertura da linha do Corgo são algumas das muitas ações dos Verdes que pretendem obrigar o Governo a olhar mais para a ferrovia e para as suas necessidades. De facto, depois de tantos anos de desinvestimento, torna-se urgente um esforço maior e mais rápido e orientado para uma estratégia planificadora do futuro. E nem sequer se fala da falta de passageiros para os comboios e para os transportes públicos em geral, porque todos sabemos que não há falta de passageiros, bem pelo contrário. E, portanto, o problema não reside na falta de passageiros, o problema reside na obsessão do déficit e na teimosia do Governo do PS de se querer mostrar como o bom aluno, o aluno bem comportado da União Europeia. Contas feitas, bem podemos dizer, contas certas com a Europa, mas contas erradas com os portugueses, com os transportes públicos e com a mobilidade das pessoas. Contas certas com a Europa, mas contas erradas no combate às alterações climáticas, pelo menos em matéria de transportes. Aliás, às novas e positivas medidas no que diz respeito ao passe intermodal, que vieram potenciar a procura dos transportes públicos, é agora necessário que o Governo se vire para o investimento ao nível da oferta. Porque se assim não for,
estamos não só a empurrar as pessoas novamente para a utilização do transporte individual, como também a desacreditar a estratégia que se pretende com as medidas tomadas ao nível dos passos e ainda a comprometer o combate às alterações climáticas. Para além disso, é muito pouco responsável estar a potenciar o reforço da procura nos transportes públicos e manter a mesma oferta em termos de quantidade, conforto e segurança, que mesmo sem este reforço recente da procura já estava à beira da ruptura. E, portanto, não é sensato estar a apelar às pessoas para utilizar os transportes públicos e depois fechar as bilheteiras, ou fechar a porta às bilheteiras, ou remover os bancos dos comboios ou do metro. E se o Governo considera que resolve o problema com pedidos de desculpa, ou com a substituição de lugares sentados por lugares de pé, ou com o encerramento de bilheteiras, é porque o Governo, no mínimo, não está a ver bem o filme. É mais ou menos como esperar pelo comboio na paragem do autocarro. Da parte dos Verdes, continuaremos atentos e empenhados para continuar a exigir do Governo a necessidade de travar o fenómeno das alterações climáticas e do aquecimento global, também pela via dos transportes públicos, e de que esta interpelação é apenas um exemplo, cuja oportunidade, de resto, ficou mais uma vez demonstrada durante o debate que acabamos de fazer, um debate que os Verdes agendaram para hoje, não por acaso, mas exatamente porque hoje se assinala o Dia Mundial do Ambiente. Obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Faça o favor.